Muito boa noite, 6 horas aí já a todos os presentes. Gostaria de saudar a nossa população de São João do Rio Peixe, através das ondas de rádio da Rádio Oeste, da São João FM, da Interativa Popular e da Alternativa Rio do Peixe, que estão transmitindo simultaneamente este evento e também a Web Sertão, que tem nosso amigo Filho dessa Terra, Tofim, que gerencia este site. Hoje, com certeza, excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Humberto, é um dia muito especial para São João do Peixe. Pela primeira vez na história da vida pública desse estado, se está colocando a oportunidade, me permita me comunicar com você pelo seu apelido de tipo que assim eu conheci desde a infância. Eu acho que a população assim também me conhece, Francisco Alexandre, mas comumente conhecido como Titico. Pela primeira vez se ter em um município, em vários municípios de maneira regionalizada, uma análise das potencialidades, né, e escutando a população a respeito dos futuros investimentos que possam vir a acontecer, não só na cidade, mas também nos municípios circunvizinhos, que tem como foco principal otimizar e trazer excelência a esses investimentos, promovendo, lógico, a inclusão social, né, a melhor qualidade de vida para o nosso povo, porque tenho certeza de que qualquer gestor, seja ele a nível estadual, federal ou municipal, a intenção é que depois que possa terminar o seu mandato, possa deixar essa contribuição de ter feito algo a mais. E tenho certeza de que o governo Ricardo Coutinho tem essa intenção, né? Em nome dos nobres vereadores aqui presentes, gostaria de cumprimentar ao plenário que aqui está, em nome do nosso secretário de comunicação, dar um abraço a todos os ouvintes e dizer que a Prefeitura Municipal de São João do Rio Peixe, hora representada aqui nesta tribuna do prefeito, constitucionalmente empossado, tem toda a intenção de poder somar esforços e colaborar no sentido de fortalecer essa questão do orçamento democrático estadual. Como você bem falou, para o município carente, o município do Alto Sertão Paraibano, que mesmo enfrentando dificuldades em determinados setores, tem se destacado, como recentemente fomos premiados a nível nacional pelo Conselho Federal de Odontologia, um município que melhores ações desenvolveu no ano de 2010 na área de saúde bucal. Isso tem que ser debatido, lógico, mesmo com orçamento apertado, é preciso se trabalhar conjuntamente para podermos realmente trazer para a comunidade o que a comunidade espera dos gestores e daqueles que fazem parte da administração, não só no âmbito do executivo, que é composto pelos secretários, diretores de departamentos e chefes de relação, bem como com o legislativo, ora representado por todos, e graças a Deus compareceram aqui. Caro amigo Francisco, nós aqui em São João do Peixe tínhamos e temos algumas ações que foram iniciadas anteriormente na gestão do governo passado e que foram interrompidas, e daí o mal não da gestão do Ricardo atual, mas o mal de que se acontecem em múltiplas gestões da interrupção de ações que trazem e promovem a qualidade de vida, por exemplo, em convênio, a execução da pavimentação da Prefeitura, dos pátios internos e externos, a execução da obra de urbanização e revitalização do cemitério público,
em convênio com o Estado através do FDE, Fundo de Desenvolvimento Estadual, e que foram interrompidas pela mudança de governo. Digo isso não apontando o erro do governo atual, mas porque isso já é uma prática, né, que vem se renovando e acaba prejudicando a população. Mas eu tenho certeza de que a boa intenção do governo atual, que tem feito essa propositura de discutir com a comunidade as melhores ações e as melhores conquistas que possam ser planejadas conjuntamente para o desenvolvimento não só da nossa terra, mas da Paraíba como um todo, como por exemplo nós temos optado por isso, quando conseguimos efetivar uma obra que ainda não está engrenada e acontecendo, trazendo os frutos, mas que em breve estará, que está sendo trabalhada para capacitar os gestores que estavam à frente daquilo e com as famílias também, como a questão da usina de beneficiamento de arroz, que foi formalizada para atender de maneira regionalizada São João do Peixe, Poços de Alimura, Triunfo e Santa Helena, que são municípios que conhecidamente são municípios que têm um potencial de produção de arroz muito importante, inclusive se destacando ali no Paraíba como uma região em determinados anos maior produtora de arroz. Da Paraíba e o seu Pérez, que mora numa região produtora, sabe disso. Então, é preciso se desenvolver de maneira regionalizada. A sustentabilidade de uma conquista, ela só acontece quando a gente consegue alcançar uma demanda populacional abrangedora. Não adianta tudo desenvolvermos só aqui em São João, se o Iraúna, uma cidade vizinha, não se desenvolve junto. Se Santa Helena, uma cidade coirmã, não se desenvolve junto. Então, pensando nisso, inclusive, temos ações que precisaremos do aporte financeiro do Estado, e espero que Vossa Excelência, como gerente regional do orçamento democrático estadual, possa fortalecer e enfatizar isso. Vou dar um exemplo. No custeio permanente, por exemplo, do CAPS, que será uma realidade logo em breve aqui em São João do Peixe. Se Deus nos permitir, nos próximos dias estaremos inaugurando o CAPS. O CAPS em São João atenderá aos portadores de insanidades mentais, não só São João do Peixe, como também o Iraúna e municípios circunvizinhos, porque não seríamos capazes de ter um CAPS aqui em São João apenas com a população que temos aqui em São João. Tivemos, junto com o secretário de saúde e toda a equipe, de formalizar um convênio com os municípios para, de maneira regionalizada, encurtarmos as distâncias, eficientizarmos as ações no atendimento a essa população que é grande. Muitas vezes você imagina que não, mas temos muitas famílias que têm problemas nessa área de sanidade mental que tem que se deslocar para Cajazeiras e Souza, que terá brevemente aqui em São João, os filhos que têm esse problema aqui em São João, nas famílias, sendo atendido aqui, como também dos municípios circunvizinhos. Isso é uma conquista grandiosa, isso é uma conquista muito boa. Outra, por exemplo, vai precisar de parceria, estou vendo anotando isso é muito bom. E, por exemplo, o NASF, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, é um programa do governo federal que oferece aos municípios a possibilidade de poder trazer novos investimentos na área de saúde, paralelamente ao programa Saúde da Família. Quando o vereador Marcondes propôs o fato do prefeito colocar isso de maneira antecipada para que pudesse ser discutida posteriormente, lógico, faz sentido. Eu até tenho escrito para falar no final, mas entendo que essa propositura é uma propositura coerente. Então, me antecipei aqui vim para que pudéssemos colocar. Essa questão do NASF, o Núcleo de Assistência à Saúde da Família. Nós temos em São João do Peixe esse programa acontecendo e não atendendo só a São João, atendendo de maneira regionalizada, a Triunfo também, e a alguns cidadãos de outros municípios. E temos, por exemplo, a um custo que não é baixo, geriatra fazendo atendimento no Núcleo de Assistência à Saúde da Família. Vejam só, temos na Paraíba aqui 12 geriatras formados com capacitação e com graduação para atender essa área de atendimento
está sendo feito a duras penas, né? Tendo que espremer o orçamento de determinadas áreas que são essenciais para podermos atender, e precisaremos dessa parceria, não só em obras que são de pedra e cal, mas em ações que dão sustentabilidade à segurança da saúde, à segurança da educação. E o NASF é um exemplo disso. Além do cemitério, que é uma obra que está em andamento, ora paralisada, digo isso pela transição do governo, isso não condena ninguém, isso é normal, só esperamos que essa obra possa ser retomada. Ela era através de um convênio, foi feita uma licitação aqui, estava sendo executada, parou, solicitamos um aditivo para que pudéssemos dar continuidade. Esse aditivo ele não foi aceito, apesar da prestação de conta ter sido aprovada, mas creio que pela mudança do governo, pela solução de descontinuidade que acontece, porque se troca toda uma equipe, né? Até se aceitar essa engrenagem, dar mobilidade à ação administrativa, demanda um certo tempo, isso é perfeitamente compreensível. Mas eu tenho certeza que com o novo governo, nós com certeza teremos a oportunidade de poder dar continuidade, porque pior do que não fazer é deixar inacabada uma obra que foi iniciada e paralisar, porque isso é jogar dinheiro público fora, é começar e esquecer de que aquele recurso que fez aquela obra veio do bolso da população através dos impostos, né? Quando nós hoje compramos uma caixa de fósforo, nós estamos pagando um imposto naquela caixa de fósforo que vai contribuir para fazer a possibilidade de que as entidades públicas de nível federal, estadual e municipal possam reverter esses investimentos em ações que promovam a cidadania, né? Esses dois exemplos foram colocados. Um terceiro exemplo, quero deixar aqui, a questão do muro de contenção, uma obra licitada pela Suplan, daí não ocorre a questão do convênio, é o próprio Estado que fez essa licitação, o muro de contenção, uma obra de R$342 mil, né, que foi iniciada, mas agora está paralisada. Uma obra de extrema importância para resgatar as famílias que hoje habitam as 150 casas do conjunto habitacional aqui ao leste do nosso município, né, que estão desprotegidas da possibilidade de uma nova enchente, incapacitar inclusive o acesso a essas casas. Esse muro de contenção é de extrema importância e peço-lhe que possa constar nesse relatório. Estaremos, lógico, inclusive entregando em mãos e lá no orçamento também essas proposituras de ações que estão ainda paradas. Uma outra, o campo de futebol de São João do Rio do Peixe já foi tão discutido e já foi tão festejado, mas que precisa efetivamente acontecer, né? Precisa de que o governo de Carlos Coutinho veja-nos como um município que tem um potencial extraordinário, que você sabe disso, e tenho certeza que você nos ajudará nesse sentido, de que, por exemplo, investir no esporte que resgata a cidadania, que inclui socialmente, faça valer. E esse estádio de futebol que tem um projeto pronto na Suplan também, que ele seja retomado, concluído, digo de maneira muito aberta e sincera que para mim não importa quem será o pai, a mãe, o tio desta obra. O que nós queremos é que ela aconteça, está lá inacabada, e está inacabada há muito tempo. Nós temos desportistas aqui em São João, nós temos uma comunidade que gosta de vivenciar esse tipo de lazer, e é um lazer que resgata, é um lazer que afasta da droga, é um lazer que afasta do mau caminho. Então eu queria que constasse também o reinício das obras para a conclusão do estádio de futebol de São João do Rio do Peixe. O matadouro público, que foi através de convênio, prestado contas, recebidas contas, mas que ainda falta um tanto de recursos para a conclusão. Hoje estamos na iminência de termos que desativar o matadouro público atual do São João do Peixe, porque todos aqui sabem, todos que estão
estão aqui sabem e conhecem que lá funciona de maneira totalmente inadequada, não atende às questões de respeito à vigilância sanitária, não atende às condições de higiene, né? E nós sabemos que nos municípios mais desenvolvidos, essa questão, apesar de ser um pouco polêmica, que pode trazer até descontentamentos, mas a cada dia que se passa, nós vemos que prefeituras e municípios colocam isso à mercê da iniciativa privada. Porque eu vejo dessa forma, mas é uma matéria para ser discutida, né, e ser dialogada, de que se existe a vontade e a pretensão de um determinado empresário A, B, C ou D de ter o abate de animais, ele tem que fazer isso de maneira adequada, atendendo às exigências da vigilância pública sanitária, e não é obrigação do município manter financeiramente isso. Até porque é preciso valorizar cada centavo da nossa gestão. Então é uma nova ação que tem que ser feita, a conclusão do matador público, e isso possa ser discutido posteriormente, para que esse matador possa ser gerenciado de maneira, através de uma associação das pessoas que vivem desse tipo de investimento, no abate de carne, para que o setor público não tenha mais essa preocupação, mais essa destinação de recursos que gera, lógico, rendimentos, mas gera rendimentos para a iniciativa privada. E nós temos que valorizar aquilo que traz frutos para o bem comum, como, por exemplo, a educação, a saúde, a ação social, a agricultura e a infraestrutura do nosso município. Gostaria que fizesse constar a solicitação da conclusão desse prédio, que posteriormente pudesse ser estudada uma maneira de dar independência a essa ação. A questão do hospital Capitão Dantas Rodeia, o único hospital que tem atendimento geral e pleno apenas para atendimento público. Nós não temos hospital público nosso, da Prefeitura Municipal de São João do Peixe. O hospital Capitão Dantas Rodeia, há décadas, atende a população de São João do Peixe com muito sacrifício, com muita dificuldade, né? E estamos vivenciando hoje um momento crítico nessa situação, porque já estamos há alguns meses sem receber o repasse do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, mais conhecido como FUNCEP, que é gerido por um conselho que tem diversas autoridades, inclusive da área social, né, de toda a Paraíba, né, para que nós possamos convencer o governo do Estado de que esse convênio, que ora acontece em um valor médio de R$30 mil mês, que na verdade durante um ano não é consumido esse valor, porque há uma demora na aprovação da prestação de contas e acaba sendo pela metade desse valor, porque quando chegamos no final do ano só temos aí a folha de 6 a 7 meses desse convênio, mas que é essencial para o funcionamento. Irmão, você sabe disso como representante aí do sindicato, porque as famílias procuram e tem esse hospital como referência. Então, hoje, e espero que amanhã possamos ter uma boa notícia, hoje foi votado no Conselho, certo? E tive contatos com alguns conselheiros pedindo que vissem isso com bons olhos para aprovar a renovação desse convênio, que ele fundamentou importância para o atendimento da população de São João do Rio. Nós repassamos pela Prefeitura R$20 mil mês. Recebe-se pela MAT, pela média e alta complexidade, que vem através do Fundo Municipal de Saúde, outros quase R$25 mil. Mas é insuficiente. Apenas a folha de pagamento dos médicos, né, ela já se aproxima de R$20 mil. Nós temos os enfermeiros para ter que pagar, nós temos os funcionários que são inúmeros que estão lá, nós temos que manter abastecida a cozinha do hospital, nós temos que manter em dia a luz, a energia, o telefone, a água, todos os insumos que fazem com que aquela entidade possa funcionar, e ela hoje está carente disso. Então peço que possa constar dentro dos pleitos de São João do Peixe a renovação desse convênio, que ele possa ter agilidade, de que a gente possa apresentar a prestação de conta e ser analisado com brevidade, para que um convênio que é de R$360 mil
não se resume em 180 em um ano, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Muitas outras ações devem ser discutidas ainda. O açude Cacimba Nova, que é um açude que tem um alcance social muito grande. Você sabe disso, né, irmão? Você é um homem que trabalha na agricultura, tem conhecimento, tem estuda, de que pode resgatar a questão do agricultor, como acontece na área que o vereador presidente Humberto reside, que tem uma irrigação vinda do açude Lagoa do Arroz e que dá sobrevida e sustentabilidade a muitas famílias. Isso pode ser reproduzido aqui em Cacimba Nova. E não falta tanto para fazer isso. Faltou e falta decisão política. Mas se esse orçamento democrático ele estiver voltado e credenciado pela vontade de decisão e de solução que a gente sempre espera que aconteça, eu tenho certeza que essa obra é uma obra a ser vista com bons olhos, porque vai ajudar-nos a termos mais bons investimentos, que inclusive é uma obra que prolifera novos investimentos, que faz com que o agricultor saia só da agricultura familiar e possa produzir e vender sua produção e fazer movimentar recursos e fazer a nossa cidade crescer. É uma ação extremamente necessária para o nosso povo e para a nossa região. Existem diversas outras ações que devem ser discutidas. Por exemplo, a PP 393 está hoje em estado difícil, né? Difícil. A gente vê não só a questão do dano já acontecido pelo alto fluxo de veículos que passa aqui, carretas, mais carretas que nós sabemos que passa aqui em São João do Peixe, e grande parte dela ainda continua utilizando a 393, ainda não está passando pela BR-405. É um número pequeno que vai por lá, porque eles drenam para a BR-116, que corta todo o Brasil e o acesso é mais fácil pela 393. Então é necessário que o governo do Estado, de uma maneira emergencial, e digo isso não só pelo fluxo, mas também pela utilização diária dos nossos munícipes, do município de Cajazeiras. Nós temos um hospital regional que é referência para São Paulo. Quando se socorre uma vida indo para Pará, nós temos que enfrentar, os taxistas sabem disso, essa fraqueza que está acontecendo, que pode trazer um novo acidente quando a gente está socorrendo uma vida, né? Pela falta de estrutura que tem. Inclusive hoje não é só isso, a questão até do rosto daquela estrada está comprometido. Tem áreas lá que o espaço entre um lado e o outro fez questão de medir, está em 5 metros. Em 5 metros, 5 passos largos. Então como é que se passa uma carreta em um carro em um espaço de rodovia de 5 metros? Isso é complicado. Sei que estou falando isso não é culpa do governo Ricardo Coutinho. O governo Ricardo Coutinho nasceu agora, muito pouco. Eu espero e creio que esse nascimento que está se mostrando radiante, iluminando como um sol para todos, que atenda a esse tipo de reivindicação. E a PB 393 é essencial para o desenvolvimento de São João, porque o fluxo, a interação que acontece entre São João e Cajazeiras é histórica, é de muito tempo. Nós somos uns para os outros, tanto São João como para Cajazeiras, dependentes. São João do Peixe investe muito em Cajazeiras no comércio, né? Cajazeiras depende de São João também nisso. Então é preciso. Nós temos, por exemplo, que volta a enfatizar a SAMU acontecendo aqui em São João, que foi uma batalha grande, mas que graças a Deus conseguimos vencer, que precisa ter fluidez, precisa ter rapidez no seu atendimento, e que em uma estrada esburacada, ao invés de fazer um atendimento eficiente, pode acontecer até um acidente para se animar. Entendeu? Então é uma ação que peço que seja colocada também dentro do orçamento democrático do Estado da Paraíba. Outra coisa, é preciso investimentos de maneira regional, e aí quando eu falo disso, eu estou falando apenas do Espírito, o Hospital Regional Cajazeiras. O Hospital Regional Cajazeiras vive hoje uma fase crítica, difícil, de mudança, de transformação. Entendemos que esse período de mudança ele é realmente complicado, porque nós mudamos, quando se muda o governo, se muda toda a equipe, se muda toda a estrutura, então a engrenagem engancha, para, né? Aquela catraca ela engancha, a corrente não passa. Então é preciso se dar habilidade nesse sentido, e digo isso porque a saúde não pode esperar. Às vezes aqui, isso não é coisa que é do governo de Lagoa ou de outro governo, de qualquer outro governo, às vezes
isso, né? Então é preciso que, de maneira muito breve, determinada, o governo do Estado tome ações e decisões na questão do Hospital Regional de Cajazeiras, que é referência não só para São João, mas para todo o Vale do Rio do Peixe. São quase 70 mil habitantes que drenam para lá, não é pouca gente, é muita gente, né? Existe outra coisa na questão da educação, que o hospital anteriormente tinha e que está fragilizado nesse momento, a questão da interação com a Universidade Federal de Campina Grande, que é importante para a gente. Como está sendo importante agora ver a universidade, essa mesma universidade que é conhecida nacionalmente, que é bem vista no nosso estado, solicitar hoje, digo hoje, de fato e real, de São João, um convênio para que os alunos ligados à área de odontologia possam fazer estágio em São João do Rio do Peixe. Está lá, estamos assinando um convênio juntamente com o núcleo e da universidade, esse convênio para São João do Rio do Peixe oferecer espaço nos seus consultórios, no centro de especialidade odontológica, para a capacitação dos alunos que assim se fazem presentes e matriculados naquela universidade. Então, o Hospital Regional de Cajazeiras é uma prioridade zero, é uma prioridade inicial para se ter investimentos na área de saúde e de concretização da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Outra coisa, a Cagepa. No mesmo governo anterior, isso é uma falha que acontece de muito tempo. A Cagepa tem a mania, por assim dizer, de fazer determinadas ações pontuais e deixar, inicia, cava lá e deixa o buraco, vai embora, não escava, arranca a pedra de calçamento, quebra e deixa lá desfeito. Se a responsabilidade pela ação e manutenção do abastecimento d'água é da Cagepa, então se ela mexe com a população, ela tem que deixar exatamente igual como encontrou. Aqui, basta andar 10 passos da esquina, aqui na esquina do Nepaizinho, está lá o buraco. Feito uma manutenção que não foi restabelecida e se deixar vai ficar por muito tempo. Então é preciso, são coisas pequenas, mas que atrapalham a vida do cidadão. É um camarada que vem com uma moto, entra numa esquina desavisada e acontece um acidente. É preciso que isso seja corrigido e de maneira imediata e com muita atenção. Eu ouvi atentamente que você fez menção à questão do transporte escolar e queria justificar por que não fizemos essa parceria com o governo do Estado. Nós tivemos uma experiência muito negativa no transporte escolar em convênio do governo do Estado. Das vezes que tentamos fazer. Primeiro, porque o recurso que é disponibilizado pelo governo do Estado e a demanda que vem do governo federal para os alunos da rede estadual do município é insuficiente. E aí eu quero dizer isso para você, para que possa ser colocado para fazer de maneira digna o transporte. Não dá, o recurso não dá para transportar todos os alunos do Estado da maneira correta que tem que acontecer. Então, inclusive existem situações de demandas educacionais de alunos que deveriam estar sendo atendidos pelo ensino público municipal, porque fazem parte do ensino fundamental e que o Estado insiste em manter. Vou dar um exemplo. De Baú, dá um exemplo bem claro. Lá temos uma escola que é do município, que foi restaurada agora recentemente, que tem 8 alunos matriculados do Estado e tem 5 funcionários do Estado prestando atendimento para 8 alunos. Isso é uma discrepância. Isso não pode acontecer. Lógico que isso tem que ser pontuado, colocado, corrigido gradualmente. Volto a dizer, isso não é culpa do governo atual, isso é uma mazela política que já vem se arrastando há muito tempo, imprevisto. Não vou estar denominando quem é, quem fez, quem não precisa, que todos sabem, entendeu? Mas que não pode continuar. E a gente tem, nós temos, é preciso ter conhecimento disso para tomar decisões e corrigir essas distorções. Nós temos lá 2 turmas do ensino fundamental do município com mais de 25 alunos. E tendo que ceder o espaço para esses alunos que estão deslocados, multisseriados, 8 alunos, digamos assim, de 2, 3, outro aluno de 10 anos, totalmente fora do padrão de uma sala de aula só, ou aprendizado, qual a qualidade que vai ter esse aprendizado? Não tem. Nesses casos, é muito prudente que o Estado ceda esses alunos para o município e que se otimize a ação. O Estado vai
discutir isso junto ao secretário de Estado da Educação, né, junto àqueles que tratam desse tipo de atendimento. E no transporte escolar, nós ainda insistimos em não fazer o convênio pelo fato de estarmos tratando a nível do município o transporte com prioridade. O nosso município, eu digo sem medo de errar, proporcionalmente falando, é o município mais bem assistido em transporte escolar da Paraíba. Quem quiser dizer o contrário, levanta a mão aqui, diferente, e aponta para o município que atende melhor em transporte escolar que São João do Peixe, porque não tem. Nós já temos 8 ônibus escolares, receberemos mais 2 até o final do ano, faremos 10. Quero e pretendo, junto com a equipe, com a ajuda de você do Legislativo, poder eliminar totalmente o transporte em pau de arara na área de transporte do município de São João do Peixe. Isso é possível, isso é plenamente possível. E, pelo fato de ter demonstrado, pedido agora recentemente, peço espaço para poder continuar falando, às vezes acaba se alongando muito, mas porque é tanta coisa para se expressar que é necessário e aproveitar esse espaço que é único, que é ímpar, e se discutir sobre uma população, a gente acaba extrapolando em longo tempo. Mas, por exemplo, agora lá no Rio de Janeiro, nessa premiação, a esposa do ministro Fernando Haddad era uma das homenageadas e estava lá, e ele também estava presente. E o fato, ele ter visto o município de São João do Peixe do Alto Sertão da Paraíba, recebeu uma premiação por destaque em ação na saúde bucal. Isso desponta e dá a possibilidade de ele acreditar no município e investir na educação. Coloquei juntamente e pedi, ministro, adote São João do Peixe como município piloto e referência do transporte escolar. Faça isso e use o município do Alto Sertão Paraibano como referência a nível federal, mostrando que é possível reverter a situação. Ele disse, prefeito, não tem como decidir isso agora, nós estamos tomando uma confraternização aqui. Vou abrir espaço no mês de maio para podermos discutir isso em audiência no meu gabinete lá em Brasília. Inclusive, estamos já tentando no céu aí organizar a data para irmos lá. Isso é uma decisão do próprio governo federal, bateu o martelo e está feito. Porque mais 5 ou 6 votos para o Ministério da Educação é um estado de dedo, é muito pouco, e vai estar resolvendo de maneira plena o nosso município. E creio que com essa conversa, ele vendo lá, isso acontecerá. Teremos aí, tem alguns locais que os ônibus não tem, apesar que esses ônibus são cross, eles chegam em locais às vezes difíceis de acesso, mas tem alguns locais que tem que ser veículos menores, como vans, né? Veículos que possam ter acessibilidade mais adequada. Tenho certeza que a educação também acontecerá em São João do Peixe, e isso está acontecendo pelo único e exclusivo fato de se tornar o município em evidência. E quero aproveitar orçamento democrático, participação da população. Isso aqui está acontecendo em São João do Peixe, quando o Berto me convidou hoje, transferindo o seu convite, quando o Duda me falou, e todos os vereadores ali da presença, é importante que possa discutir isso com a população, ouvir da população outros investimentos que possam acontecer para a nossa terra, mas isso é extremamente singular. Pois não, só um desculpa que eu cheguei uma notícia aqui agora que houve um acidente, você acabou de falar de acidente na estrada da Cajazeiras, e foi com o transporte escolar do município de São João. Porque o nosso Celeste anunciasse ali, o pessoal do SAMU, para se mobilizar, estou chamando o SAMU com urgência na estrada da Cajazeiras. Só renovar o pedido para a SAMU prestar esse atendimento, a gente sabe que dimensão foi, fica até difícil de dizer, mas com certeza já deve estar nessa busca, né? Para você ver, Titio, como as coisas acontecem. Nós fazemos transporte para lá para Cajazeiras e isso não é permitido pelo Tribunal do Estado. Muitas vezes a gente nem entende, nem sabe. Porque para fazermos esse transporte como transporte do município, né? E aí nós não poderíamos deixar de fazer, porque temos diversas, centenas de pessoas que fazem faculdade em Cajazeiras, né? Deixar de atender isso, né? Mas fica até uma situação um pouco assim constrangedora, porque você sabe que não possa ter acontecido. Espero que não tenha sido nada grave, mas eu tenho certeza que a gente acabava de falar dessa questão da estrada. É premente, é urgente, é imediato que tem que ser feito isso. Porque lá tem áreas que você não tem visibilidade nenhuma. Né? Eu passei ontem vindo de Cajazeiras do lado, vindo lá na noite. Se aparece um animal, se aparece olha só, fica impossível. E um cidadão, uma bicicleta trafegada que vai dar no meio da pista, não tem acostamento.
que o melhor proveito possa ser tirado para benefício da nossa comunidade, para benefício do nosso povo de São João do Peixe. E volto a dizer, todos esses investimentos democraticamente distribuídos com o povo possam atender de maneira realmente regionalizada para que possamos ter um desenvolvimento global, não um desenvolvimento isolado, porque aquele desenvolvimento isolado não se sustenta. Ele não tem base para se sustentar, ele tem que crescer conjuntamente. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero poder contribuir no que o município tem, o município pode oferecer para que o orçamento democrático na Paraíba seja uma